segunda-feira é feriado para o comerciário. Comércio em Feira de Santana na próxima segunda-feira não vai funcionar. Também, funcionamento do comércio na Copa do Mundo. O que é esperado também sobre isso? A gente conversa agora com Marcos Silva, ele que responde pelo Sindicato do Comércio de Feira de Santana, classe patronal, faz uma avaliação de todo esse momento do comércio e também já pensando na Copa do Mundo. Bom dia, Miro, Fernando e ouvintes do Linha Direta com o Povo. Aqui é Marcos Silva, presidente do Sindicato do Comércio de Feira de Santana. Venho trazer aqui algumas informações importantes. Inicialmente, dizer que na segunda-feira que vem, dia 17 de outubro, é dia do comerciário, dia que o comércio vai estar fechado, que só vai funcionar as atividades essenciais e que tanto o comércio de rua, de centro, como o comércio de shopping center estará fechado e que esse dia seja um dia de festa para o comerciário. A gente precisa aqui relatar e chamar a atenção sobre o excesso de feriados, A gente teve o feriado ontem, dia 12 de outubro, que foi um dia que grande parte da atividade econômica não funcionou, as atividades que funcionaram tiveram um bom movimento, quem abriu aproveitou, mas a gente fica preocupado. Tivemos feriado ontem, dia 12 de outubro, temos o feriado dia 17 de outubro, depois dia 30 é o dia da eleição, que não é feriado, mas a gente sabe que vai ter um grande impacto na atividade econômica, as pessoas estão muito voltadas para a eleição. Depois dia 2 de novembro, dia de finados, e dia 15 de novembro, mais um feriado de proclamação da República. Isso é um tema que está sempre em debate, porque a gente sabe do impacto que isso gera no emprego e na renda. Isso é uma preocupação muito grande. O Brasil, para crescer, ele precisa produzir. E a gente sabe que as leis trabalhistas são muito claras. O trabalhador tem sua carga de trabalho definida em lei e isso tem que ser respeitado. Então, quando você cria mais trabalho, mais dias úteis, você emprega mais pessoas, você gera mais emprego, mais renda. Isso é importante ser dito, Mas isso a gente vai evoluindo, Hoje os dois sindicatos, hoje não, já há um bom tempo, sendo honesto, dialoga, senta com muito respeito, mesmo com diferenças, a gente sempre dialoga com muito respeito, Agora, falando de outras coisas também, a gente tem esse ano a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo para o brasileiro também é uma coisa que empolga. A gente sabe que esse ano está se falando muito em Copa do Mundo e a gente acredita que até o dia 30, que é o último dia da eleição, não vai se falar muito em Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, já nas últimas edições, o comércio tem funcionado, A gente já entende que um país não pode parar por causa do futebol, mas a gente sabe que alguns comércios tem autonomia para fechar durante o jogo, reabrir depois, sempre de acordo com o que é combinado com os trabalhadores, mas a gente sabe que a gente tem que deixar algum possível fechamento só para a parte final, para as fases decisórias da Copa. Deus queira que o Brasil ganhe, chegue até a final e ganhe mesmo, porque isso é muito bom para nossa autoestima, para nossa alegria, para nossa felicidade. O Brasil tem um povo que adora o futebol e dá muito valor a isso. Mas volto a dizer que, principalmente nas fases iniciais, não existe nenhuma previsão legal de fechamento de comércio. Eu preciso também relatar aqui que a gente está saindo do período pós-pandemia, já estamos no período pós-pandemia, a pandemia nos deixou muitos ensinamentos, a gente lamenta realmente as perdas, isso realmente não vai ser reposto nunca, mas a gente trouxe também alguns ganhos. A rede pública de saúde foi reforçada, isso ficou como legado, e principalmente o cuidado das pessoas com a higiene, com o distanciamento, com o uso de equipamentos de segurança. A gente realmente trouxe esse legado que vai ficar para a vida toda. A gente lá atrás já dizia que o trabalhador estava muito mais protegido trabalhando com os itens de segurança do que aglomerando em festas, em paredões e nos seus bairros. A gente realmente foi muito feliz e o Brasil deu esse grande exemplo ao mundo, O Brasil hoje, ao contrário do mundo, no sentido realmente contrário ao mundo, cresce mais e tem inflação menor do que os países da União Europeia, do que Estados Unidos, e pela primeira vez após 40 anos, em 2022, o Brasil pode crescer mais do que a China. Imagine isso, quando se pensava que o Brasil chegasse a isso.
né? Isso vem do amadurecimento das pessoas, dos trabalhadores, dos empresários, da classe política, isso é muito bom, né? Nós temos uma eleição esse ano, dia 30, que o melhor vença, mas que sejam realmente mantidas todas as decisões que têm sido benéficas à desburocratização do país, ao livre comércio, à livre iniciativa, ao direito ao trabalho, né? A gente só, para dar uma finalizada, esse ano a gente tem, após as eleições, mais uma vez a Copa do Mundo, aí entra Black Friday, a gente tem e Natal, né? É época de fechamento do ano, que a gente precisa realmente fechar esse ano com chave de ouro, porque isso traz mais riqueza para o Brasil, e quando o Brasil cresce, todo mundo cresce. Eu costumo dizer que a gente vive no mesmo barco, o grande barco Brasil, é um transatlântico. Então, tanto governos, como empresários, como trabalhadores, um depende do outro. Não há como crescer um e o outro não crescer. Então, eu deixo aqui uma palavra realmente de otimismo, uma palavra de otimismo, mas com os pés no chão, né? Porque o Brasil precisa continuar fazendo o seu dever de casa. É um grande abraço agora que eu deixo para todo mundo e coloco à disposição. Então, só reafirmando, dia 17, segunda-feira, dia do comerciário, que a gente aproveite esse dia, mesmo sabendo que algumas atividades vão funcionar, me parece que banco funciona, escolas, órgãos públicos funcionam, mas é o dia do comerciário, tá bom? Um grande abraço a todos mais uma vez e grande saudação à Feira de Santana e toda a região. Tá aí então Dilson Barbosa, o nosso querido Marco Silva, falando sobre essa questão do feriado na próxima segunda-feira, mas também sobre os feriados do mês de outubro, né? E também sobre a Copa do Mundo. Não há ainda uma definição de funcionamento especial. Na primeira fase, sabe-se que o comércio não vai fechar em Jogos do Brasil. Em alguns lugares, sim, que já tem inclusive definições, mas Feira de Santana, pelo menos, não há essa definição. E só a partir da segunda fase mais aguda, é que teremos esse funcionamento aí. Uma boa notícia que ele disse que o comércio vai fechar em alta. Está em alta nesse primeiro momento aí, meu caro Dilson Barbosa. Isso é um bom sinal.